Oi, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana que passou? E aí, vocês exercitaram sobre o que a gente falou? Lembra? Ó, voltando aqui um pouquinho para nossa apresentação, né? Larissa, trabalho lá na Igreja Batista do Olho d'Água, no Ministério Infantil. E aqui eu tenho a minha ajudante maravilhosa e filha, Hannah. Não tinha visto que tu veio com esse anel todo hoje, Hannah. Deixa eu ver. Nossa, tá chique. Você veio chique hoje, né? Pro nosso culto. Muito bom. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Muito bem. Então você se alegrou e se arrumou. Sim. Então, olha só. A gente tá falando do livro. Qual é o livro que a gente tá falando? Juízes. De Juízes, que é o 7º livro do Antigo Testamento, ok? E em Juízes a gente narra exatamente a história de que Deus levanta juízes, administradores, para estarem lá julgando as causas e administrando o povo de Israel, porque o povo de Israel tá como? Tá muito obediente? Não, tá meio desobediente, né? Tá honrando outros deuses. Pois é. Em vez de Deus. Deus é o único. Então, Deus e Salvador que a gente tem. Isso mesmo. Então é sobre isso que a gente está falando. E nós vamos continuar falando sobre isso nesse culto. Mas, primeiramente, nós iremos fazer uma oração, chamando Deus, aquela oração inicial, para que Deus esteja conosco. Você que ainda não pegou sua Bíblia, pegue, porque a armadura de Deus é assim. A gente tem que ter o escudo da fé. A Bíblia é a nossa espada, a espada é a palavra do Senhor. E nós vamos nos calçar com as sandálias do Evangelho para espalhar o Evangelho por aí. Sim. Como a tia Larissa está fazendo aqui e a Hannah também está fazendo aqui. Agora que eu ganhei 2 novos ajudantes no grupo do Ministério Infantil da Iboa. O Dante e eu. Exatamente, já estão servindo ao Senhor desde novos. E eu convido você a começar a servir a Deus desde hoje, porque é muito bom. Deus vai falando com a gente, que nem Samuel. A gente já falou de Samuel aqui, e Deus falou com Samuel quando Samuel era muito novinho, lembra, Hannah? No máximo, ele tinha uns 10 aninhos por aí. É? Uns 13 no máximo. É. Olha só, vamos fazer uma oração? Vamos juntar a mãozinha e vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos falar com Deus agora. Vamos, fechem seus olhinhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, porque estamos todos juntos, Senhor, querendo estudar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço que Tu fales com cada criança que está conosco hoje, assistindo esse vídeo, Pai. Tu abençoes o seu coração e que Tu tornes a terra do seu coração uma terra fértil, para que a Tua palavra seja uma semente que vá brotar ali muitos e muitos frutos, Senhor. Abençoa cada criança, fica conosco nesse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. E aí eu deixei vocês se perguntando, nós temos sido fiéis a Deus? Quantos cultos a gente tem feito ao Senhor durante a semana? Quantas vezes a gente tem procurado Deus para estar falando com Ele? Qual lugar na nossa vida que Deus está ocupando? É o último lugar? Não pode. Deus tem que estar ocupando o primeiro lugar da nossa vida. Como é que Deus está ocupando o lugar na tua vida, Hannah? Eu me sinto perto de Deus e Deus ocupando a minha vida. Exemplo, eu fazendo esse culto aqui com todos vocês. Exatamente, muito bom. Ao fazer um culto, ao servir a Deus na igreja, ao estar orando todos os dias separe um momento para você meditar, para você ler a palavra do Senhor e fazer uma oração, falar com Ele. Fala mesmo o que você sente, o que você pensa e agradeça também. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem mandado para você. Tenha o coração agradecido, tá? Então agradeça sempre e tudo que você sentir, fala para Ele. Coloca nas mãos dele o seu problema, que Ele saberá resolver da melhor maneira possível. Pois então a gente estava aqui continuando. Otiniel conseguiu deixar o povo, que foi o primeiro juiz, foi Otiniel. Ele conseguiu deixar o povo tranquilo por 40 anos. Acontece que após esses 40 anos que Otiniel
deixou o povo tranquilo, que livrou o povo do rei da Mesopotâmia, Otiniel faleceu, ele morreu, e aí o povo voltou a pecar e voltou a trazer o que para o povo esse pecado? Sofrimento, muito sofrimento. E, professora Larissa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. É só esse juiz ou vai ter muitos líderes aí desses Muitos líderes, muitos juízes. Nós vamos falar aqui de cada juiz que foi levantado nesse período em que o povo se achegava a Deus, saía de perto de Deus. Sim, se achegava a Deus. Tinha alguma juíza menina? Ah, muito bem perguntado. Você quer saber se tinha alguma uma parceira sua, alguma companheira feminina, tá vendo? Pois vai ter na próxima aula. Na próxima aula vai entrar quem, Hannah? Débora. A Débora, e as meninas estão ansiosas para saber como uma juíza vai guiar o povo de Israel. Como será que ela será usada naquela época, cheio de homem guerreando e uma juíza no meio comandando, né, Hannah? Na luz do Senhor, a Débora foi uma mulher fortíssima, muito sábia, e foi uma das juízas. Então vamos lá. O povo saiu de perto de Deus de novo depois de 40 anos que Otiniel tinha conseguido a paz para Israel. Mas Deus é como um pai, é como uma mãe, e ele sempre perdoa a gente. E o povo chorou e clamou ao Senhor, e ele pediu libertação. Então Deus olhou e viu assim: quem será que eu vou levantar para ser o juiz e para guiar meu povo novamente na minha palavra? Então ele levantou Eude, servo do Senhor, forte, corajoso. Você aí, vamos ser forte, vamos ser corajoso e vamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser como os juízes. Eu quero ser um herói da fé. E Eude foi chamado. Aqui em tua casa. Em tua casa, em tua presença. Usa-me, Senhor, não é? Uhum. Então Deus vai levantar o Eude. E aí, para eu apresentar um pouco do Eude para vocês, deixa eu começar aqui, deixa eu ver aqui. Houve uma opressão do rei Eglon sobre os israelitas dessa vez agora. Por que aconteceu? Israel teve liberdade, como eu estava falando, por 40 anos depois que Otiniel livrou-os, né? Que Deus, através de Otiniel, os livrou do rei da Mesopotâmia. Aí, com a morte de Otiniel, os filhos de Israel voltaram a pecar e Jeová fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas. Então Deus pegou e fortaleceu, foi um inimigo mesmo. Porque o povo estava longe dele, estava longe da graça dele. Então Eglon, ele era dos Moabitas, e como aliado eles tinham os Amonitas e os Amalequitas. Quem lembra dos Amalequitas? Um povo, quando Moisés e Josué estavam trazendo o povo do deserto, atravessando os desertos para chegar na terra prometida, os amalequitas começavam, a pegar as coisas e assumindo coisa lá. E eles descobriram, os amalequitas já têm uma rixa com o povo de Israel, há muito tempo. E os estudiosos dizem que os amalequitas, eles são descendentes, sabe de quem? Os israelitas, que é o povo de Israel, são os descendentes de Jacó. Os amalequitas, segundo os estudiosos, podem ser descendentes, sabe de quem? De Esaú. De Esaú. Então, olha só, Eglon, dos Moabitas, aliado com os Amonitas e Amalequitas, derrotou Israel, subjugou Israel, tomou a cidade das palmeiras e oprimiu Israel por 18 anos. Já pensou se você tivesse nascido nessa época? Até fazer 18 anos você ia estar subjugado por um outro povo. Ou seja, um outro povo ia estar mandando no seu povo e escravizando seu povo. Isso ia ser muito bom. Primeiro a gente ia estar... Isso ia ser muito ruim. Ia ser muito ruim. Mas a gente também ia estar um pouco mais próximo de Deus. Porque com esse sofrimento eles se aproximavam de Deus, não é? Sim, muito bem pontuado. Hoje em dia não tá acontecendo quase nada. Não,
Nesse contexto agora, aproximou muita gente de Deus, hein? Muita gente. Coisa de mal não tem nada faltando aqui pra Deus, porque todo mundo tá orando pra Ele. É verdade. Quando a gente está orando para Ele, Ele falta protege nada. a gente. Não falta nada. Muito bem, querida. Quando estamos orando ao Senhor, não vai nos faltar. Deus não deixa faltar nada para você. Então, olha só, os israelitas clamaram novamente ao Senhor, pedindo perdão. Então, ele levantou Eude, o homem canhoto. O destro é aquele que escreve com a mão direita. O canhoto é aquele que ele escreve com a mão esquerda e sua mão esquerda é mais ativa, né, do que a direita. Então, ele era conhecido como homem canhoto porque ele era canhoto. Ele era da tribo de Benjamim, filho de Gera. Eude foi escolhido para levar um tributo de Israel a Eglon. Mas gente, como assim? Eu tenho uma novidade. Voltando um pouco, falando que quem escreve com a mão direita, quem faz coisa com a mão esquerda. Minha mãe, ela escreve com a mão esquerda. É? Você escreve com a mão Não, eu já fui canhota. É. E agora eu sou destra, mas isso é uma longa história. Quando eu era criança, eu era canhota. Aí depois eu fui ficando destra, fui aprendendo a ser destra, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu tava falando do tributo, né? É porque quando um povo, Hannah, pessoal, quando um povo comanda o outro povo que é subjugado, que é escravizado, eles têm que dar um tributo, eles tinham que dar na época um tributo, tipo em homenagem ao povo lá maiorzão que estava escravizando eles, uma parte de dinheiro. Eles tinham sempre que levar um dinheiro para lá. Bem difícil. Muito difícil, muito ruim. Né? E é até daí que vem o tributo hoje em dia, que a gente tem que pagar os impostos, os tributos, vem desde essa história aí, onde os povos que eram conquistados tinham que dar tributos para os povos que os conquistavam. Era uma forma de tributar, de homenagear e de entregar a sua parte do seu dinheiro, do seu sustento, para os chefões, né, do outro povo. Sim. E eu tenho uma dúvida. Deve ter sido bem difícil para eles ficar todo dia, não sei, todo mês ou todo ano, entregando dinheiro. Como eles iam sobreviver? Sobreviviam com muito menos. Verdade. O outro povo vivia no luxo e eles na miséria, né? Isso mesmo. Isso dá muita pena. Por isso eles choraram muito e resolveram voltar face ao Senhor novamente. Olha lá, os israelitas enviaram Eude com o pagamento de tributos lá para Eglon, o rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de aproximadamente 45 centímetros, de 2 gumes, ou seja, de 2 pontas. 45 centímetros. E tinha amarrado na coxa direita dele, exatamente porque ele é canhoto. Então a gente sempre pega o guerreiro pega uma arma cruzada, né? Ele pega daqui pra cá ou daqui pra cá. Como ele é canhoto, então ele botou a arma do lado direito e aí pra poder puxar. Então o que acontece, né? Como eu estava falando aqui, deixa eu ver. Pois então, esse rei Eglon de Moabe, ele subjugou o povo de Israel e isso durou agora, sabe quantos anos? Quantos? 80 anos. Meu Deus, mais do que Otiniel. Não, 18 anos. Me confundi toda. Não se confunda. 18 anos. Sabe por que vai durar 80 anos? Eu vou dizer no final. Vou dizer por que eu falei 80 anos agora. Por 18 anos, o rei de Moabe, Eglon, estava subjugando, escravizando, oprimindo o povo de Israel e conseguiu oprimir somente porque Deus permitiu, e Deus só permitiu porque o povo de Israel não estava mais voltado para ele. Mas quando o povo pediu perdão, Deus é misericordioso para perdoar e perdoou outra vez e ergueu um dos homens do seu povo para executar essa libertação. Então vamos lá. Os israelitas enviaram com o pagamento de tributo que tinha que sempre enviar para o rei de Moabe, Eglon,
o tributo através do Eude, certo? E ele tinha feito uma espada de 2 gumes, porque ele já estava com esse plano de acabar com a vida do rei. E ele amarrou na coxa direita debaixo de sua roupa. Ele entregou o tributo para o rei Eglon. E ele pegou e disse assim... O rei Eglon, detalhe que a Bíblia sempre fala muito, ele era um rei muito gordo, pesado. E aí em seguida Eude, ele chegou, entregou o tributo e ele disse assim: eu tenho uma mensagem secreta para deixar o rei curioso. Aí o rei disse: pare! E disse: meus auxiliares, saiam daqui. Porque ele viu que era uma coisa secreta, então ele pensou: eu não quero que ninguém escute, deve ser muito importante. E aí o rei disse: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. E aí Eude aproximou-se do rei, que estava sentado então sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei se levantou do trono para escutar melhor, Eude estendeu a mão esquerda. E nisso ele teve vantagem, porque ninguém na época espera um golpe da mão esquerda, espera da mão direita. Então ele estava aqui parado com essa mão, e com a mão esquerda ele golpeou, ele apanhou a espada que estava na sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Lembrando que o rei era inimigo, tá, Ana? Não, eu tô tentando... Não, falando se fosse com a gente. Não, e a gente nem imagina, né? Até que ele fez isso, então Eude pegou e saiu, trancou as portas e saiu pela janela de ventilação. Ele não saiu pela frente. Então o palácio ficou com aquela porta do rei com tudo fechado, como se nada tivesse acontecido. E Eude saiu, ó, de ventilação. Eude saiu sem ser visto e deixou as portas fechadas. Aí os guardas, quando voltaram, acharam que o rei estava demorando demais, mas aí eles pensaram: não, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Olha essa história toda. Está em Juízes, capítulo 3, versículo 14 a 26. Vamos lá? O versículo 14. Isso. Aqui, a partir do 14, 12, Tem aqui, olha. começa a falar do Eude, do Eglon, certo? Lá em Juízes, capítulo 3. Sim, nós estamos, Eglon? verso Quem é 14 Eglon? até 26. O Eglon é o rei mau. É É o rei de Moabe. E aí eles cansaram de esperar. Os soldados ficaram: nossa, eu não sei o que tá havendo. Vão abrir. Eles, sabe que aqueles soldados que tem aqueles molhos de chave assim na cintura? Não, que eles têm um molho de chave, cheio de chaves para abrir todas as portas do palácio. Isso sim. É uma chave extra. Tem um monte de chave. Eles pensavam que ele tava no... Tu entendeu? No banheiro. Por isso que ele estaria demorando em seu cômodo privativo, no quarto, no banheiro, sei lá. Descansa. E aí eles pegaram e disseram: não, já faz muito tempo. E nesse muito tempo que eles perderam ali, foi o tempo que Eude conseguiu, ó, sair muito à distância, já com o plano fechado para terminar o cerco. E o que aconteceu? Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave, abriram, e eis que tiveram uma surpresa. Olharam o seu rei morto, caído no chão, porque um herói de Deus já havia iniciado uma guerra, uma rebelião, sim. Por quê? Porque aquele rei comandava era muito mal, oprimia o povo do Senhor. Imagina quantas crianças não morreram de fome, a miséria que eles passavam. Dá gota de pensar nisso. Exatamente. Então Deus levantou um homem para ir à frente e conseguir derrubar esse rei malvado. Porque Deus nos dá força. Então, vamos lá. Para onde que será que Eude correu? Ele correu porque saiu correndo com medo, tu acha? Não. Eude, ele vai comandar um ataque agora. E ele vai vencer. Quando chegou lá em cima, ele correu e foi lá pro monte de Efraim. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. E ele disse: sigam-me. Todos. E ele disse: sigam-me. O inimigo de vocês, Deus entregou
o inimigo de vocês em suas mãos. Sigam-me. Tá vendo? E aí o povo de Israel seguiu Eude e tomaram posse do lugar de passagem do rio Jordão que levava a Moabe. E não deixaram ninguém atravessar o rio. Tipo, a terra dele tá pra cá, o rio Jordão aqui e eles lá, ó. Pá. E aí não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião eles mataram cerca de 10.000 moabitas. Moabitas era o povo mau. 10.000? 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe, a terra lá de Moabe, foi subjugada por Israel. Agora Israel é que está no comando, certo? E aí Israel ficou no comando, pegou a sua posição de volta. Moabe não mandava mais, não subjugava mais o povo de Israel, os moabitas, e eles ficaram em paz. Eude foi iluminado pelo Senhor que falou com ele, levantou em paz novamente. Em paz novamente. Quantos anos? 18. Não, 18 foi o tempo que eles ficaram como? Então foi escravo. Isso, exatamente. Fala aí pro pessoal. Foi então 80 anos. Os 18 foi enquanto eles foram escravizados Isso, pelo rei Eglon, pelos moabitas. Mas 80 anos ficaram em paz. Agora ficaram. Eu entendi. Isso, eles ficaram em paz por 80 anos. Olha só. Você percebe nessa história, primeiro, que Deus é muito misericordioso, que Ele perdoa. Basta você estar verdadeiramente arrependido. Então, se você fizer alguma besteira, não se esconda do Senhor. Jonas tentou se esconder e não conseguiu. Porque Deus, Ele tá lá de cima. Ele consegue ver até Ele sabe todas as coisas. Até o Japão. Até o Japão. Pode ver até o Mercúrio. Mercúrio? Tudo. Ele é o dono do universo, da galáxia, das galáxias. Então, olha só. Deus é muito misericordioso, amoroso e perdoador. Quem não quer ter uma relação com o Senhor Todo-Poderoso, não é? E aí o que acontece? Então o que chama atenção na gente, para nós nessa história, é que Deus é perdoador. Ele sempre vai nos perdoar. Um coração verdadeiramente arrependido. Quem quisesse chegar perto dele, vai chegar. A outra coisa que chama atenção é que o ponto que a gente poderia dizer que era fraco do Eude foi usado como ponto forte. Como assim ponto fraco? A maioria das pessoas nasce destra. O Eude, ele era canhoto e isso foi usado para ele conseguir dar o golpe, porque ele teve mais um espaço, um tempo, porque o rei não pensou, não é, Hannah? Que ele fosse vir desse lado, porque geralmente as pessoas lutavam com esse lado. Todos que tentaram fazer essa emboscada com ele, na verdade nem sei se tentaram. Sim, mas teriam tentado com a mão direita. Se teriam tentado, o geral de pessoas teriam puxado com a mão direita. Mas ele surpreendeu o rei. Ele só levantou a mão esquerda e não esperava. Aí ele puxou rapidão e enfiou. Então, olha só. Então aqui nessa conclusão a gente vê que Deus pode usar alguma coisa que a gente pense que nem é tão assim na gente, Ele pode usar como um ponto fortíssimo nosso. Deus, Ele capacitou Eude, Ele capacitou Otiniel, Ele deu força, Ele deu coragem para eles, Ele deu esperteza, porque todo esse plano do Eude, ele foi bolado por Deus. Então você tem que orar sempre para Deus estar com você e agir na sua vida como Ele agiu na vida dos profetas, na vida dos juízes, porque Ele sempre vai estar lhe ajudando a passar por todos os problemas dessa vida, por todos os obstáculos. Então é o seguinte, nós vamos ficando por aqui na nossa conversa hoje. Eu deixo você com um grande beijo. Nós vamos orar, fazer uma oração final. E olha só, você já pode dizer para o papai e para a mamãe que aprendeu sobre esses dois juízes, o Otiniel, que foi o primeiro juiz, e o Eude, que foi o segundo juiz, que são homens de Deus que se colocaram à disposição do Senhor. E nossa oração tem que ser essa: Senhor, usa-me, Senhor, fala comigo e me coloca no lugar certo, no lugar que Tu queres que eu esteja. Essa tem que ser a nossa oração. E aí nós seremos missionários, profetas de Deus,
nós iremos ser discípulos do Senhor, iremos estar sendo luz na vida dos outros, a gente vai estar sempre falando de Deus e Deus vai estar usando a gente nos momentos que for necessário, como foi o caso. Nesse caso foi preciso usar alguém, Deus usou Eude por algum motivo, certo? E vamos fazer uma oração final, Hannah? Eu acho que é porque ele era canhota e... Tu acha? Eu acho que é porque ele estava bem próximo do Senhor. Que ele estava bem próximo e também que ele era canhota e fazia parte do plano dele. Vamos orar? Vamos. Papai do céu, me abençoe e escute essa minha oração. Receba esse nosso culto, abençoe as famílias dos nossos colegas e eles mesmos, Senhor. Abençoe nós mesmos e toda a minha família. Senhor, escuta esse culto e receba. E olhe também como a gente pode ser crente e segue também a palavra de Deus. Muito bem, amém. Senhor, então essa foi a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês, cultuando ao nosso Deus único e todo-poderoso, tá bom? Boa semana para vocês. A gente vai ficando por aqui hoje.